Boa noite, amada igreja, saudamos a todos no nome de Jesus. Eu nunca pensei que iria subir no púlpito de máscara e nem nunca imaginei que iríamos passar por um momento como esse em que estamos passando, em que mais uma vez a ficção está se tornando realidade no nosso meio e nos nossos dias. Sabemos pelo conhecimento da fidelidade de Deus que nada nos faltará. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estamos enfrentando uma grande crise de saúde, uma crise social, econômica, mas os líderes da igreja estão atentos. Ninguém no meio do povo de Deus passará necessidades. Em nome de Jesus. Amém? Há um princípio que nós encontramos no Novo Testamento, que foi muito bem lembrado pelo apóstolo Paulo, porém é um princípio lá do Antigo Testamento, não é? Aquele que colheu demais não teve sobra e aquele que colheu de menos não teve falta. Na economia de Deus as coisas são distribuídas para socorro daqueles que estão em aliança com Deus. Nós devemos fazer a nossa parte da melhor forma possível, cuidando da questão dos hábitos, novos hábitos de higiene, novos hábitos sociais. Devemos seguir à risca as recomendações das autoridades de saúde, já que a vida não para. Eu creio que muitos aqui voltaram a trabalhar, então cerque-se de todos os cuidados. Nós jamais devemos orar e depois tentar a Deus com a nossa imprudência. Então devemos nos cercar de todos os cuidados possíveis. Eu tenho orado sobre essa questão do momento que estamos vivendo e eu tenho me fortalecido com uma convicção. Deus é soberano, Ele sabe de tudo o que faz, Ele sabe de tudo o que Ele permite, e eu quero crer a cada dia que a igreja não somente subsistirá, mas que ela sairá mais fortalecida desta crise. É claro que temos uma alegria de podermos adorar a Deus em culto público novamente nesse dia. Mas a alegria se mistura com uma tristeza ao olharmos tantos lugares vazios, estas faixas bloqueando filas inteirinhas dos assentos, porque nós sabemos que a igreja não são essas cadeiras, a igreja não é esse templo, a igreja somos nós, pedras vivas que formam o templo de Deus. Então, olharmos para o lugar onde ficam os irmãos e as irmãs e não os vermos é muito triste, porque nós somos parte uns dos outros em Cristo Jesus. Todos. Mas, meus irmãos, essas medidas muito restritivas vão vigorar neste mês de junho. A partir do mês de julho, temos uma flexibilização maior. E eu creio que a partir do mês de agosto, as coisas
eu iria dizer as coisas voltariam ao normal, mas nunca mais vai voltar a ser como era antes. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas esta é a 4ª ou 5ª pandemia do século 21. Então, nós temos tido uma a cada 5 anos, praticamente. Então, nós vamos nos cercar de cuidados. Por exemplo, hoje nós temos um culto onde vamos celebrar a ceia memorial da aliança que temos com Jesus Cristo. Mas nós sabemos que não vamos poder abraçar os irmãos. Sabemos que não vamos poder trocar o pão com os nossos irmãos. Então nós estamos submetidos, de certa forma, a um cerceamento de nossa liberdade física. Todavia, ninguém pode cercear a nossa liberdade espiritual. Quem tem o Espírito Santo é livre, e nós somos livres quanto mais damos oportunidade ao Espírito Santo de Deus, consagrando a nossa vida. Ninguém pode prender, ninguém pode escravizar alguém que é templo onde habita o Espírito Santo. Então vamos sim passar por essa situação e eu creio que vamos sair do outro lado melhores, mais fortalecidos. Essa situação impõe uma grande disciplina sobre todos nós. Por exemplo, precisamos aprender com a pandemia a levarmos uma vida mais simples. Precisamos aprender a sermos mais disciplinados no que se refere às disciplinas espirituais do cristianismo, porque somente somos discípulos se observarmos as disciplinas básicas do cristianismo na nossa vida. E confinados muitas vezes em casa, no isolamento social, não temos pessoas para nos cobrar, mas nós temos a presença invisível, constante e real do Espírito Santo para nos motivar a uma vida cristã mais intensa. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus antes de celebrarmos a ceia. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 12. Versículo 12 diz assim: esta aqui é uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Timóteo. Timóteo era um jovem discípulo do apóstolo Paulo, e aqui Paulo estava preso em Roma, e ele manda esta carta para o seu discípulo Timóteo. E ele diz: milita a boa milícia da fé. Outra tradução diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Pai, eis a tua palavra, ó Altíssimo, Deus e Senhor. Fala conosco, Senhor, agora. Nós te pedimos humildemente. Fortalece o nosso ser. Fortalece a tua igreja. Ó Deus, alcança a tua igreja. Não só os que estão aqui, aqueles que estão conosco, espiritualmente nos seus lares, aqueles que
estão em unidade espiritual conosco, onde quer que estejam. Chegue a eles a tua bênção que está neste lugar, a tua bênção que vem por meio do teu Espírito e da tua palavra. Chegue agora em cada coração, Senhor, afugentando todo o mal, toda tristeza, todo o poder das enfermidades, toda opressão, toda agitação e ansiedade que pairam sobre o coração das pessoas nesses dias. Afasta do teu povo todo o mal, pelo poder do sangue de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Paulo está falando com Timóteo para que ele combata o bom combate da fé, para que ele tome posse da vida eterna. Bem, meus irmãos, nós vamos nos deter neste versículo e depois passearemos pela Bíblia em outros textos correlatos. Mas o apóstolo Paulo está usando aqui um adjetivo muito estranho. Ele está dizendo: combate o bom combate. Irmãos, a guerra, e aqui ele está tratando da guerra espiritual, a guerra é sempre algo mal. Ninguém fala da guerra com um tom agradável. A guerra é sempre algo perverso, é sempre algo que impõe um alto custo. Por exemplo, passamos por diversas guerras. A história da raça humana tem sido a história de guerras constantes. E uma guerra deixa atrás de si milhares e milhões de mortos. Uma guerra deixa milhões de viúvas, de órfãos. Ela deixa pobreza, desgraça, aumento de impostos para aqueles que sobrevivem. Uma guerra traz convulsões sociais, revoluções. Mas aqui Paulo está se referindo a uma guerra de significado mais profundo do que estas grandes guerras pelas quais a raça humana tem passado. Porque todas as guerras pelas quais a humanidade passou, elas deixaram atrás de si consequências terríveis. Mas nações foram reconstruídas, cidades foram restauradas, povos subsistiram após a devastação das guerras. Porém, nesta guerra para a qual o apóstolo Paulo está dizendo para o seu filho espiritual: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Amada igreja, a guerra espiritual, ela tem consequências mais profundas do que as guerras feitas meramente pelos homens. As consequências podem ser imutáveis. As consequências certamente são eternas.
Milhões de almas estão partindo para a eternidade sem Cristo. Terão que enfrentar consequências eternas para a falta de salvação. Então, nós, os que estamos em Cristo Jesus, precisamos combater o bom combate da fé. Então, dizíamos a vocês que este adjetivo para bom combate é, no mínimo, estranho, por se tratar de uma guerra. Mas é uma guerra para a qual nós fomos chamados. A partir do momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas, entramos em uma guerra. Somos alistados para o exército de Deus como soldados. Não há neutralidade nesta guerra. A partir do momento em que você entra para as linhas de Jesus Cristo, o grande general dos exércitos celestiais, a partir deste momento, você se torna inimigo mortal de Satanás. Você entrou em uma guerra onde não existe armistício, não existe acordo de paz com o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele odeia a alma dos seres humanos e especialmente odeia a nossa, porque fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então este combate é bom. Como disse Paulo, combate o bom combate da fé. É bom porque estamos sob o comando de Jesus Cristo. É bom porque nele recebemos a ajuda dos anjos, a ajuda de Deus, porque neste combate que enfrentamos a cada dia, este combate de fé, somos encorajados pelas melhores promessas da palavra de Deus. Este combate é bom porque ele tem propósitos eternos. Este combate é bom porque o resultado dele, o resultado desta guerra, já está decidido. Jesus é o grande vencedor daquela batalha do Monte Calvário. Então, olhamos para Jesus Cristo como aquele que redimiu a nossa alma. Ele apagou as nossas transgressões. Ele liquidou com as nossas dívidas espirituais na cruz do Calvário. Ele ressuscitou pela nossa justificação. Ele comparece diante do trono do Pai em nosso lugar a cada dia e intercede por nós. Então os nossos olhos nesta guerra precisam estar postos em Jesus Cristo. Então, por todos estes motivos, o combate é bom. E ele é bom também porque traz resultados
positivos para as almas perdidas. Faz bem a este mundo perdido, que nós combatamos o bom combate da fé, que tomemos posse da vida eterna. Amém? Sabe por que você está aqui? Porque pessoas combateram por você o bom combate da fé. E muitos que não estão e que estarão, é porque nós estamos combatendo o bom combate da fé em favor destas pessoas. Irmãos, olhando para o esforço de guerra neste mundo, nós descobrimos que gasta-se uma fortuna para fazer guerra. Quanto nós temos gasto, meus irmãos, para fazermos a guerra espiritual em favor da salvação de almas, da conversão de vidas, em favor do crescimento do reino de Deus aqui na terra. Muitos anos atrás, a revista Time publicou um artigo mostrando que gasta-se, esse número é impressionante, gasta-se quase 2 milhões de dólares por minuto com armamento para a guerra. Ao mesmo tempo que estes 2 milhões de dólares por minuto são gastos, morrem aproximadamente 2.000 crianças de fome no mundo por hora. E aí esse mesmo artigo mostra que o custo para matar um soldado no campo de batalha, nos tempos do Império Romano, era de 75 centavos de dólares. No tempo das guerras napoleônicas, isso já estava bastante inflacionado. O custo militar era de 3.000 dólares para cada soldado morto em combate. Estima-se que na Segunda Guerra Mundial, este custo subiu para 200.000 dólares. E na Guerra do Golfo Pérsico, tenha chegado a aproximadamente 1 milhão de dólares. Eu te pergunto, se houver uma terceira guerra mundial, qual será o custo de uma guerra como essa? Então se gasta-se tanto para matar. Meus irmãos, há um povo na terra a quem Deus chamou para uma guerra cujo propósito é dar vida ao perdido. Então a guerra espiritual tem um alto custo para a igreja. Requer esforço, oração, intercessão, autonegação, requer vigilância, requer uma solidariedade compassiva. Temos que ter a coragem de sofrer com aqueles que estão sofrendo. Aquele psiquiatra que sobreviveu a um campo de concentração nazista, Viktor Frankl, ele escreveu um livro e ele disse que a maior coragem é a coragem de sofrer. Irmãos, a igreja de Deus é chamada por Deus não somente para combater o bom combate da fé, mas para sofrer este bom combate, interceder
pelos que estão perecendo nesta guerra. Agora, com quem nós estamos em conflito, meus irmãos? A Bíblia nos mostra claramente que nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Então há uma trindade maligna que está em oposição aos santos. Nós vamos citar alguns versículos da Bíblia para mostrar este combate da fé contra o mundo. Em Tiago 4, versículo 4, São Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Em 1 João 2, versículo 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gálatas 6, versículo 14, o mundo está crucificado para mim, disse o apóstolo Paulo, e eu para o mundo. 1 João 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E finalmente quero citar Romanos 12, versículo 2, onde Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, ou outras traduções, com este mundo. Não tome a forma deste mundo, não sofra os costumes deste mundo, não faça o jogo deste mundo. A palavra de Deus está nos orientando. O segundo grande inimigo contra o qual nós precisamos combater é a carne. E a acepção para esta palavra carne vai, evidentemente, muito além da nossa parte biológica do nosso corpo. Quando a Bíblia refere-se à carne, está se referindo à natureza inclinada para o mal que o homem possui desde a queda, ali no jardim do Éden. Na língua aramaica, que foi usada por Deus para produzir algumas partes da Bíblia, inclusive do livro de Daniel, em aramaico, carne significa personalidade. Então, é evidente que a Bíblia não está se referindo ao corpo. O corpo é apenas um servo da alma. Então, a carne refere-se às inclinações más da própria alma. Por isso, o apóstolo Paulo, ele dizia, lá em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É claro que nós não devemos entender este versículo literalmente. Ele estava dizendo que ele disciplinava o seu corpo, que o corpo não mandava nele, e sim ele é que mandava em seu corpo, em sua própria alma. Um pouquinho adiante, em Romanos 7, é um capítulo extraordinário para mostrar essa questão desta natureza má
que governa a vida dos seres humanos. Ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus irmãos, Paulo está se referindo aqui a um campo de batalha em sua própria mente. É um campo de batalha onde os pensamentos formam fortalezas que precisam ser demolidas para a glória do santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine você que há aqui nesta área, neste campo de batalha que nós temos contra a nossa própria carne, que nós temos que lutar contra um sistema de pensamentos contrários à santidade de Deus. E isso é uma luta praticamente diária em nossas vidas. Gálatas 5, versículo 24, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, meus irmãos, nós temos esse inimigo que não está fora. Este inimigo é uma espécie de um cavalo de Troia. Ele está dentro de nós. Ele precisa ser discernido. Todos nós temos determinadas fortalezas espirituais que precisam ser destruídas. Elas podem fazer parte da nossa cultura, podem fazer parte da nossa educação, podem fazer parte do nosso histórico, das experiências que tivemos desde a nossa infância. Então, é uma área em que nós precisamos lutar com muita frequência. Há muitas pessoas na igreja com uma fortaleza na área da rejeição emocional, da rejeição espiritual. E então precisa se lutar contra este mal. Precisamos ser santificados nesta área. Quando a Bíblia fala em combate, o bom combate da fé, entenda-se o bom combate como um processo de santificação, de separação, em que vamos nos separando cada vez mais para o uso do Espírito Santo e para o resplandecer da glória do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Nós poderíamos dizer, sim, eu quero ser santo e seguir os propósitos de Deus para a minha vida. Não quero me envolver com a guerra. Mas para que você possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, você vai precisar lutar. Se você quiser ser santo ao Senhor, e isto é um mandamento da Bíblia, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Se você quiser obedecer este mandamento, e eu espero que queira, você vai precisar se transformar em um homem de guerra, em uma mulher de guerra. Nos tornamos soldados. Não há uma outra opção em vista. O terceiro inimigo e último que quero citar nesta reflexão é
o diabo. Não se espera nada de bom do diabo. Ainda que disse o apóstolo Paulo que ele se transforma em anjo de luz, para que, se possível, ele engane até mesmo aqueles que são os escolhidos de Deus. A Bíblia diz que ele é um mentiroso e ele é um homicida. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que ele anda ao derredor como um leão, rugindo e buscando a quem possa tragar. Quem sabe que ele encontre um filho de Deus desapercebido, que não esteja seguindo aquele mandamento do Senhor: vigiai e orai. Então ele anda rondando. Em Lucas capítulo 22, Jesus diz a respeito de Pedro: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás queria cirandar Pedro, queria peneirá-lo, e Jesus disse que intercedeu por ele. Amém? Aleluia. Nós não temos que temer o diabo, mas também não temos que subestimá-lo. Nós temos que entender que precisamos da graça de Deus e da unção do Espírito Santo, e que precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para que tenhamos autoridade contra ele, para dizer: saia em nome do Senhor Jesus. E a autoridade espiritual do cristão, ela vem da intimidade com Jesus, da intimidade com a Bíblia, da submissão ao Espírito Santo de Deus. Amada igreja, se você foi chamado para este combate, você é um soldado. E Deus está nos dizendo nesta noite o mesmo que disse a Timóteo: é um bom combate. E você perguntaria para Deus: mas Senhor, se tu já me destes a tua graça, o que me basta, para que então lutar? E aqui eu vou te dizer alguma coisa baseado no conhecimento da palavra de Deus. Onde houver graça de Deus, haverá conflito contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Você tem que entender que a partir do momento em que o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, acabou a neutralidade. Você entrou em uma guerra. É bem verdade que as nossas armas nesta guerra, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, estas armas não são carnais. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 6, Paulo está falando sobre o tipo do armamento que nós usamos nesta guerra. E ele diz então: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Estes versículos nos dão uma ideia muito clara de que está posto um campo de batalha nos domínios da nossa mente. Por isso, os nossos pensamentos precisam ser crucificados. Nós, quando estamos a sós, precisamos tomar todo cuidado com aquilo que pensamos. Da mesma forma com que, quando estamos em público, tomamos todo o cuidado com o que falamos. Mas a sós devemos santificar os nossos pensamentos, sabendo que os pensamentos produzem as ações. As ações nascem no mundo do pensamento, e ali está um campo de batalha. Quando você luta contra uma fortaleza do diabo, é uma fortaleza feita de pensamentos. E a palavra de Deus, então, lá em Efésios capítulo 6, nos apresenta a armadura de Deus, o nosso equipamento para a guerra espiritual. E nesta oportunidade não vamos falar sobre todos os itens do nosso equipamento, mas eu quero destacar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, é importantíssimo que a nossa fé, ela pode ser uma fé pequena, mas ela precisa ser uma fé viva. Em Hebreus capítulo 11 há uma galeria dos heróis da fé. E eles permaneceram firmes como Moisés, como vendo aquele que é invisível. A fé se relaciona com aquilo que é invisível. Então nós precisamos ver claramente o nosso Salvador, o nosso Senhor, invisível, mas ele precisa ser uma realidade viva em nossa vida. Precisamos crer a cada dia que ele nos amou e que se entregou por nós, para nos remir do pecado, da morte, das maldições e da perdição. Precisamos crer claramente que ele já levou sobre si as nossas transgressões. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que em suas pisaduras nós fomos sarados. Precisamos crer como uma realidade viva que ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! E que ele comparece diante do trono do Altíssimo para interceder por nós, como um advogado intercede pelo seu cliente. Só que não somos mais clientes, somos filhos, filhos amados. Então, neste combate, precisamos olhar para Jesus com os olhos da fé. Este é o segredo para o combate bem sucedido. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: eu bem sei em quem tenho crido. Amém? Você sabe em quem você está crendo?
Estamos caminhando para o final. Eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso, não desfalecemos. Se você olhar para Jesus com uma fé viva, você não vai desfalecer nos combates. E Paulo então está dizendo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você está olhando para Jesus com os olhos da fé, você está levantando o escudo da fé contra o teu inimigo no mundo invisível do Espírito. E as tuas tribulações serão leves e momentâneas, e elas produzirão para você um peso eterno de glória. Aleluia. Eu estou orando firmado nisso, que por permissão e propósito de Deus, nós passaremos como igreja por esta grande crise de saúde que assola o mundo. E eu estou pedindo ao Senhor que sejamos fortalecidos, que a igreja subsista e ela amadureça. E eu quero encerrar essa reflexão sobre o bom combate da fé. O bom combate que nos dá a posse da vida eterna. Eu quero encerrar com 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Há uma outra tradução que usa uma palavra incomum em português, que é a palavra imarcessível. Talvez esteja aí na sua Bíblia. Alcançareis a imarcessível coroa de glória. Sabe que imarcessível quer dizer que não murcha. Antigamente colocava-se uma coroa de louros na cabeça dos vitoriosos. Mas o louro, ele murcha, ele perece, ele seca. Deus tem uma coroa para nós. O livro de Apocalipse traz 7 promessas para aquele que vencer o bom combate da fé. E então receberemos uma coroa que não murcha, uma coroa imutável, incorruptível, imarcessível. Aleluia! É o que Deus tem preparado para aqueles que guardarem a fidelidade nesta peleja até o fim. Amém? Aleluia! Glória àquele que vive e reina, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor desta igreja. Amém?